Eumano Ferrer, e foi uma grata lembrança a nossa programação naquela longínqua parte do Brasil, em plena selva amazônica, no coração de uma reserva Yanomami, onde convivem pacificamente mais de 23 etnias indígenas naquela área que fica precisamente aonde estivemos, na região Maturacá, que foi um pelotão mais adiante de São Gabriel da Cachoeira, 30 minutos de avião, onde estava a 30 quilômetros, precisamente, da Venezuela. E a abnegação daqueles militares nos mostrou a relevância da instituição, que é a mais respeitada no país pelos brasileiros, as Forças Armadas. E nós vimos ali naquele hospital, o hospital de guarnição de São Gabriel da Cachoeira, 90% dos pacientes aguardando na fila com muita qualidade eram indígenas. Imagine se não tivesse aquela unidade para socorrer aquelas pessoas que morreriam por falta de socorro médico. E um avião ambulância estava ali quando nós chegamos, levando um jovem que havia sofrido um gravíssimo acidente de uma lancha que incendiou e estava com 70% do corpo queimado. E uma senhora de pouco mais de 60 anos que havia sofrido um AVC. Como o hospital é de baixa e média complexidade, não haveria. Então, estabilizaram os 2 pacientes e um avião da Força Aérea Brasileira foi levar para Manaus para sofrer. Mais 2 vidas foram salvas pela ação daqueles militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que ali trabalham, como nós dissemos e pudemos constatar com o comandante do batalhão da Brigada, lá em São Gabriel da Cachoeira, o comandante Omar, o general Omar, e o general, nosso grande general, Mioto, que é lá da minha terra do Rio Grande do Sul, lá de São Marcos. Então, pudemos ver a dedicação, o compromisso que tem com as causas de interesse coletivo e o bom relacionamento com a comunidade indígena, respeitosamente, preservando uma biodiversidade que é uma das mais cobiçadas, porque é a mais diversificada do planeta, e também uma riqueza mineral que está ali, que está embaixo daquela terra, tão rica do ponto de vista da natureza e tão rica, o Rio Negro chegando até São Gabriel da Cachoeira, e sobre aquele subsolo, um dos minerais mais preciosos, mais do que o ouro, que é o nióbio, manganês e outros minerais que estão ali também sob a cobiça do mundo. Então, nós temos que dar uma atenção muito particular para não sermos surpreendidos que algum aventureiro, para dizer uma palavra retoricamente mais aceitável, chegue lá antes que nós, antes que os verdadeiros donos daquele pedaço de terra tão rico que é a Amazônia brasileira, senador Eumano Ferrer. Então, parabéns ao general Mioto, ao general Omar, e a todos aqueles jovens soldados, alguns de origem indígena, que saudaram em 5 línguas diferentes, 5 de etnias diferentes nos saudaram lá naquele momento. E, claro, não fossem eles também, eles não poderiam nem sair de São Gabriel da Cachoeira, porque a ponte caiu, e se não fosse aquela ponte que foi montada, uma ponte que foi trazida de um outro lugar, rapidamente resolveu um problema, eles não sairiam para se tratar. Não sairiam para vender os seus produtos, para vender suas cestarias. Comprei lá umas cestas feitas por eles, pelos indígenas, maravilhosas. Nem isso poderiam trazer para receber o dinheiro fruto do seu trabalho. Então, eu lhe agradeço, senhor, ter lembrado daqueles momentos espetaculares que passamos lá, com uma experiência, para mim, inesquecível na atividade parlamentar, porque sou do Rio Grande do Sul. As nossas comunidades indígenas são diferentes, são os caigangues, dos guaranis, mas mais caigangues, e que tem uma convivência também muito boa. Já tratamos aqui com indígenas da cidade de Nonoai, que trabalham com parceria com os produtores rurais de maneira muito pacífica. Formam seus filhos em universidades, pagam, custeiam no sistema cooperativado de produção, e eu penso que talvez isso seja o caminho para que a gente não tenha mais guerras entre indígenas e comunidade de produtores. Eu acho que o que acontece em Nonoai e Rio dos Índios pode ser uma boa lição para o nosso país. Eu queria, senador Eumano Ferrer, hoje me ocupar de um levantamento muito interessante que foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação,
fazendo uma coleta das operações da Polícia Federal desde 2013 até 2017, e nesses 4 anos foram realizadas 2.056 operações na área do combate à corrupção, provocando prejuízos estimados em 123 bilhões de reais ao país, senador Regufe. 123 bilhões de reais. Sabe o que isso poderia ser feito? O mesmo jornal criou um aplicativo, uma plataforma digital, em que faz a estimativa em reais do que aquele valor em reais poderia ser transformado em bens. Então, esse valor de 123 bilhões de reais, por esse aplicativo, fazendo o comparativo, daria para comprar 1.492.609 ambulâncias. Daria também para construir, ou, se não fosse comprar ambulâncias, 2.460.000 casas populares. Uma grande solução para o problema do déficit habitacional da população de baixa renda. Ou 55.405.405.405 merendas escolares. Ou 2.399.250 viaturas policiais. Ou ainda 415 quilômetros de metrô. Ou seja, daria até para fazer o metrô Brasília-Goiânia só com o dinheiro advindo dessas operações da Polícia Federal, dinheiro da corrupção. Os números revelam que o maior rombo não foi apurado pela Lava Jato, que ganhou tanto prestígio. Talvez o valor da Lava Jato tenha sido a forma e o modelo adotado pela Polícia Federal, pelo juiz Sérgio Moro, pela própria Procuradoria-Geral da República, na forma operacional da Lava Jato, que hoje é conhecida em todo o mundo. Mas a Operação Greenfield, que alcança 53,8 bilhões, que são precisamente 4 vezes o valor do esquema desviado na Petrobras, que faz parte da Operação Lava Jato e que chega a 13,8 bilhões de reais. Então, na operação dos fundos de pensão, é a maior de todas em valor, 53,8 bilhões. E quais são os maiores lesados? Os trabalhadores das empresas estatais. Trabalhadores, senador Regufe. E tem muita gente que vem aqui no Senado falando em nome dos trabalhadores, mas fazem um silêncio sepulcral quando se trata deste prejuízo. Uma palavra sobre o gravíssimo rombo nos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Federal e do Postales, que é dos Correios. E todos esses trabalhadores das estatais terão que trabalhar mais para assegurar o direito da contribuição que fizeram para ter uma aposentadoria complementar que dará a eles uma estabilidade das suas vidas. Então, muitos vão ter que voltar depois que se aposentarem, continuar trabalhando para manter o padrão de vida que tiveram, porque realmente esse rombo é um rombo apreciável de 53 bilhões de reais. E esse realmente é uma questão gravíssima que precisamos analisar, e eu me surpreendo com o silêncio que aqui os chamados defensores dos trabalhadores fazem em relação a esse gravíssimo problema, a esse rombo que foi a administração que usou os recursos dos fundos de pensão para aplicar em projetos de absoluto risco, de uma irresponsabilidade, porque o dinheiro é poupança do trabalhador. Fundo de pensão é o sistema que nos Estados Unidos, senador Elmano, existe para financiar. Países que não têm capital, que não existe capital disponível, ou vai tomar no banco, é muito caro o dinheiro,
BNDES é para poucos, né, senador? A gente sabe, é para um grupo apenas, ou 2 grupos apenas, o BNDES, né? Beneficiou ao longo desses 13 anos um pequeno grupo. Agora, o fundo de pensão, não. Ele é um recurso extraordinariamente importante, porque a renda da aplicação daquele dinheiro do trabalhador vai sendo revertida em favor do trabalhador. E olha só, veja o grau de responsabilidade. Aplicaram em projetos que era papel puro, não tinha nenhuma segurança no investimento. E aí ninguém fala sobre isso. Foi um prejuízo muito grave no recurso que era dos trabalhadores. Seria mais ou menos pegar o FGTS, que é do trabalhador, passasse a mão no dinheiro e aplicasse e transformasse em pó, como aconteceu com as ações da Petrobras em algum momento em que a queda do valor reduziu a 1/3 do valor de face dos papéis da Petrobras. Mas, com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Regufe. Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui. Vossa Excelência já falou também sobre o mesmo tema algumas semanas atrás, ele também já foi objeto de um pronunciamento meu. Eu, como Vossa Excelência, assinei o pedido de uma CPI aqui nessa casa para investigar os fundos de pensão, assim como também assinei, assim como Vossa Excelência também, o pedido de uma CPI para investigar o BNDES. Esse dinheiro da corrupção que Vossa Excelência colocou, esse dinheiro, o dinheiro da corrupção, ele poderia servir para comprar X ambulâncias, para construir Y hospitais, para comprar um determinado número de viaturas para a polícia. Agora, ele também poderia servir, se não tivesse essa corrupção, para reduzir a carga tributária que todos pagam, para reduzir os impostos que todos pagam, porque esse é um dinheiro de todos os brasileiros. Todos os brasileiros estão sendo roubados com esses escândalos de corrupção. E com relação ao BNDES, que Vossa Excelência falou que é para poucos, e é para poucos mesmo, tem sido para muito poucos, eu apresentei nessa casa um projeto, ainda no ano de 2015, um projeto que proibia o BNDES de financiar projetos no exterior. O Brasil, com tantas necessidades, com tantas coisas aqui para o BNDES incentivar, o Brasil investir em projetos no exterior me parece absolutamente inaceitável. Esse meu projeto está na CAI, está lá parado na CAI. Eu gostaria que tivesse uma definição, porque só nos anos de 2013 e 2014, conforme falou o ex-presidente do BNDES aqui nessa casa, numa audiência pública na CAI, o senhor Luciano Coutinho, só nos anos de 2013 e nos anos de 2014, foi concedido 3 bilhões de reais para a Venezuela, outros 3 bilhões para Angola e mais 800 milhões para Cuba. Só para esses 3 países foram 6 bilhões e 800 milhões de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro, que poderia estar sendo investido em projetos no Brasil, na área de saúde, na área de educação, e não para financiar projetos no exterior. Então, protocolei esse projeto que proíbe o financiamento pelo BNDES de projetos no exterior, e considero que isso que Vossa Excelência colocou com relação aos fundos de pensão, isso precisa sim ser um objeto de investigação por parte do Parlamento. O Parlamento não pode ser só ficar investigando coisas, mas tem que investigar. É responsabilidade também do Parlamento a fiscalização dos atos públicos. Então, eu considero importante que essa CPI seja instalada. Muitas CPIs acabam em nada, mas a gente tem que acreditar que ela pode ser séria e precisa ser investigado isso. Então, eu, como Vossa Excelência, assinei o pedido de CPI, tanto do BNDES quanto dos fundos de pensão, e considero importantíssimo que seja feita uma investigação rigorosa e detalhada com relação aos fundos de pensão no Brasil. Eu agradeço imensamente, senador Regufe. Em relação ao BNDES, eu espero que o doutor Paulo Rabelo de Castro, atual presidente,
que tem uma visão de Estado correta, que ele realmente faça uso do S do BNDES, porque o S era muito pouco usado. Aliás, quase nada usado, S de social. E hoje, entre outras áreas que o BNDES poderia ter ativado a economia brasileira, e num histórico que tem de pequenas e médias empresas bem-sucedidas, falamos há pouco da morte do fundador da Marco Polo, que começou pequena, se transformou numa das mais globalizadas empresas brasileiras. Muitas, hoje, inclusive na área de tecnologia da informação, poderiam dispor de recursos, de programas especiais incentivadores para criadores de startups, por exemplo. E o BNDES é um estimulador, um banco de fomento e desenvolvimento. Não, ele concentra os recursos e aí, quando acontece um caso desses, como Moroso, aí a gente vê que não é esse o papel. Ele tem que criar aqui no Brasil as condições. É claro que estimular empresas brasileiras que operem fora do Brasil é importante, mas sempre tivemos debates aqui dentro do plenário, mas veja só, quando você está estimulando a criação de uma empresa, mesmo que seja brasileira, lá fora, lá você está criando lá fora os empregos, lá fora mesmo que isso seja dinheiro de ganho de capital e traga esse dinheiro de volta para o Brasil, mas evidentemente que o emprego, que é o que importa do ponto de vista social, está gerado lá fora. E as pequenas e médias empresas poderiam ter uma cobertura melhor, com taxa de juros melhor. Agora mesmo que estamos tratando há muito tempo dos problemas enfrentados pelas instituições filantrópicas da área de saúde, por exemplo, Santas Casas, algumas como a de Porto Alegre, posso falar, porque a Santa Casa de Porto Alegre tem uma instituição de grande respeitabilidade e que precisariam de ter um aporte de acesso de recursos para financiar o seu caixa, para ampliar o atendimento à população, já que ela responde por 60%, 70% de atendimento SUS e 40% de plano de saúde ou atendimento de saúde suplementar, que é para poder fazer um equilíbrio, senão estaria quebrada. E aí não é difícil conseguir obter um recurso para aportar a essas instituições, que hoje têm muito mais atendimento do que o próprio SUS. Então, é por isso que penso que o BNDES deveria fazer. E tanto uma quanto a outra CPI, do BNDES ou a dos fundos de pensão, cada vez mais urgente e necessário para apurar as responsabilidades e punir exemplarmente os responsáveis. Porque, como disse no começo, né, senador Regufe, é dinheiro do trabalhador. E é dinheiro que foi transferido para projetos que não tinham consistência alguma. Aliás, Brasília, Distrito Federal, que Vossa Excelência representa tão bem aqui, senador Regufe, Brasília lidera os prejuízos da corrupção. Em operações feitas pela Polícia Federal, um deles, a Greenfield, que é dos fundos de pensão, porque são todos aqui, as sedes são aqui em Brasília. Então, o prejuízo do centro do poder aqui, o Distrito Federal, é a unidade da federação, pelo levantamento feito pelo Estadão, concentra 57,2%, ou seja, 70,9 bilhões de reais desse total, dos prejuízos apurados nas operações da Polícia Federal, que investigaram as organizações criminosas no período de 2013 a 2017. Parte desse protagonismo do Distrito Federal se explica pelo fato de que, entre os inquéritos de 82 operações feitas pela Superintendência Regional da PF aqui na capital, estão grandes casos como Greenfield, prejuízo de 53,8 bilhões, como eu referi há pouco, Acrônimo, o prejuízo calculado em 5,8 bilhões, Zelotes, prejuízo de 5,4 bilhões e Janus, 4,3 bilhões. A Superintendência do Paraná é a segunda que mais apontou prejuízos causados por organizações criminosas, graças à Lava Jato no combate ao crime na fronteira com o Paraguai. Foram 19,4 bilhões, dos quais 13,8 bilhões nas diversas fases da Lava Jato e 4,5 bilhões ligados ao contrabando de mercadorias alvo da Operação Seleno. E, em terceiro lugar, no ranking, fica o meu estado do Rio Grande do Sul, reservado por causa de duas operações. A Enredados, que consumia 5,1 bilhões, e a UNO, 2 bilhões, em suas duas fases, em 2015 e 2016. A Enredados investigou esquema de propina, enredado por causa da rede, enredados na rede, no extinto Ministério da Pesca, no governo Dilma Rousseff, e de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aliás, há pouco aqui, para terminar, senador Eumano,
A senadora Vanessa falou sobre a entrevista que deu tanta repercussão, dada à revista Época pelo Joesley Batista. Só que na página 30, é bom lembrar também, né? Como disse o Deng Xiaoping, não importa em relação à corrupção... A nobre senadora tem mais 5 minutos. Muito obrigada, senador. Não importa, como disse o Deng Xiaoping, se o gato seja preto ou pardo. Portanto, não importa quem tenha praticado a corrupção, ela é um mau exemplo em qualquer partido, em qualquer um. Não é uma corrupção pior ou melhor, ou aceitável ou não aceitável, se for praticada por este ou por aquele partido. Qualquer corrupção é crime e é condenável. Então, não se trata disso, mas apenas para refrescar, porque a senadora centrou em relação ao presidente da República atual, e o que diz na página 30, quando, na mesma entrevista, a revista pergunta: quando este processo começou? Pergunta o Joesley. A resposta dele, vou ler textualmente: foi no governo do PT, no governo do PT para a frente. O Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Houve essa criação de núcleos com divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Isto, é assim que a gente tem que fazer as coisas, dos dois lados. Então, a senadora Vanessa falou aqui apenas no caso relacionado a Temer, mas é preciso dizer o que ele disse, quem começou tudo isso e quem deu a linha ou a senha para que a corrupção fosse aplicada. Dito pelo especialista nessa matéria, senhor Joesley Batista. Para terminar, senador, eu queria apenas lembrar que muitas empresas, nós estamos debatendo aqui a medida provisória 774, que trata da desoneração de alguns setores que são de grande intensidade de uso intensivo de mão de obra. O setor da construção civil, o setor, no meu caso, do Rio Grande do Sul, o setor moveleiro, o setor da indústria calçadista, o setor de tecnologia da informação, setor têxtil. Todos esses setores foram alijados. Agora, veja só, não há nenhuma segurança jurídica nessa decisão da medida provisória. A empresa faz um planejamento no início do ano para executar até o final do exercício. Nós estamos em anos de 12 meses, que começa em janeiro, termina em dezembro, fecha o balanço, começa o ano seguinte, com outro planejamento. Então, como nós temos que entender planejamento, se o governo, no meio do caminho, tira aquela desoneração que as empresas tinham em relação às contribuições relacionadas ao faturamento bruto da contribuição previdenciária sobre receita bruta, o CPRB, e não mais 20% sobre a folha de salários. Esta mudança foi uma situação absolutamente inaceitável do ponto de vista de quem está operando, quem está trabalhando, porque o resultado será ou demissão ou redução da sua atividade, porque a mudança da regra do jogo aumenta a tributação em alguns casos, 150 milhões de reais num ano, no exercício, que não estava previsto, senador. Então, por isso que a Justiça, em muitos estados, está dando ganho de causa, concedendo liminares às empresas que estão recorrendo à Justiça, mas também isso custa caro. Então, não deveria o governo fazer. Eu apresentei emendas para preservar esses setores, o setor calçadista, o setor da indústria têxtil, o setor da indústria de equipamentos hospitalares, que é genuinamente brasileiro, e também o setor moveleiro e de tecnologia da informação, porque o governo entenda que esses setores são estratégicos para o desenvolvimento do nosso país. Espero que agora, com essas decisões liminares que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também aqui no Distrito Federal, que o governo tenha a sensibilidade e também o próprio relator, senador Ayrton Sandoval, podendo apresentar amanhã seu relatório à comissão mista de análise, tendo como pano de fundo essas decisões liminares da Justiça para que seja mantida a desoneração da folha. Eu penso que seria um compromisso e uma atitude responsável do governo se aceitasse e o próprio relator também aceitasse essa alteração que será feita. Então, agradeço a Vossa Excelência pela generosidade do tempo, senador Eumano Ferreira. Muito obrigado.